Embora de música com os Jovens do Prenda, esta música que marca também os instantes iniciais desta emissão Vetor, que estamos a fazer neste dia 23 de julho de 2026, são 10 horas e 19 minutos. Vamos aqui falar hoje sobre como a tecnologia ou as tecnologias servem para aproximar os cuidados de saúde às comunidades, às pessoas, mas principalmente às comunidades, concretamente aqui na nossa Angola. E, para o efeito, já que anunciamos os seus nomes, vamos contar com dois protagonistas deste espaço, ligados a este setor, que nos vai aqui falar da sua experiência e também de outras questões relacionadas justamente destas realidades. Não é assim? Eu começaria por António Silva, que se estreia aqui no programa, ele que é especialista em imagiologia e é um cidadão brasileiro, mas que reside já aqui há alguns anos em Angola, não é assim? Bom dia, seja bem-vindo ao programa Vetor. Bom dia a todos. Eu gostaria muito de agradecer a vocês, a Luanda Antena Comercial, por estar dando essa oportunidade de falar sobre a tecnologia e a saúde, que é dois assuntos que a gente gosta bastante aqui. Se pudesse falar, passaria horas e horas a falar sobre esse assunto que a gente gosta bastante. E quanto isso está sendo relevante aqui dentro do cenário da Angola, que a Angola é um país que está começando a se desenvolver e tem para frente um futuro muito glorioso junto à tecnologia. Está a adquirir grandes equipamentos tecnológicos na área da saúde, investir em telemedicina. A gente já tem alguns hospitais provinciais que foram fornecidos junto à IAPAMA, a New Cognito. A gente também tem a Aliva, que está presente aqui na cidade de Luanda. Mas na comunidade a gente tem 3 hospitais, que são o Hospital Geral do Bengo, o Hospital Geral do Sumbi e o Hospital Geral da Aulatano. Nele a gente tem um sistema de tecnologia que é chamado de PACS, que é um sistema onde todas as imagens feitas da área da imagiologia vão para esse sistema, que podem ser vistos de qualquer lugar da Angola. Então, se o médico tiver acesso a esse sistema, ele pode estar revendo o que traz essa acessibilidade, esse conforto de estar trabalhando à distância. Então, se o médico tiver alguma dúvida com diferente a patologia ou a anatomia do paciente, que geralmente todo paciente tem uma anatomia, uma patologia diferente, o médico especialista de Luanda não precisaria se deslocar daqui para a comunidade para estar vendo a imagem ou tendo que enviar algum CD, USB, não. A partir do sistema PACS, ele já consegue ter acesso a essa imagem e dar o double check, que a gente chama, né? Tá visualizando, confirmando o laudo. E não só isso, a parte do paciente também, que vai ter acesso via internet a esse mesmo laudo e as imagens. A gente já vê também alguns sistemas de triangulação aqui que eu acho muito interessante, que a Angola tem. Geralmente, quando tem surtos que teve da última vez de cólera, eles conseguem triangular a região e aí é enviado mensagens para aquela região, para que as pessoas possam tomar mais cuidado, né? Geralmente com a água, com os cuidados pessoais. E isso a gente consegue ver aqui na Angola e quanto a tecnologia está ajudando ela nesses principais problemas relacionados à saúde. Já agora, uma curiosidade, antes de continuarmos a ouvi-lo, António Silva, como é que trabalha neste meio? É um técnico ao serviço da saúde ou o contrário? Uma pessoa da saúde? Não, eu sou um especialista de aplicações a serviço da saúde também. A gente está sempre trabalhando em ensinar os técnicos a utilizar o máximo da tecnologia que nós... Geralmente a gente instala o equipamento, um ataque ou um raio-x, e a gente ensina o técnico a extrair o máximo daquele equipamento para gerar a melhor imagem e a melhor utilização daquele equipamento dentro do meio da saúde. E toda essa aventura começou no seu Ceará natal, não é? Sim. Sim, na verdade, eu sou do Ceará, né? Nasci lá e eu tive que me mudar. Mudei para São Paulo, fiz minha faculdade em São Paulo, fiz minhas especializações em São Paulo e trabalhei por lá por volta de 10 anos. Depois retornei ao Ceará e trabalhei no Ceará. E aí tive a oportunidade de vir a Angola há 2 anos atrás para trazer todo o conhecimento que eu tinha para cá. E resolveu ficar? Resolvi ficar. Então, eu gostar muito da experiência de estar aqui e também gosto muito da experiência de ensinar. É uma das
coisas que eu mais gosto de fazer é ensinar as pessoas, passar todo o meu conhecimento adiante, porque é assim que toda a sociedade vai evoluir. A gente não vai saber o conhecimento de tudo, mas tudo que a gente sabe, a gente tem que passar adiante para que o próximo passe adiante e assim a evolução continue a crescer. E não só a evolução, a tecnologia continue a crescer. Porque mais na frente vai ter tecnologias que a gente nem pode ter noção do que tá por vir. E é nesse conceito de tudo que você tem que saber, você não pode guardar para si. Você tem que passar adiante para o próximo te usar e assim por diante passar adiante. E ter esse pensamento de quanto a tecnologia vai continuar a crescer com esse pensamento junto. E aqui os seus comparsas laborais, aqui em Angola, jovens, sente que têm esta potência de querer aprender? Sim. Interessam-se por saber mais nesta área com quem trabalha? Sim, em todos os hospitais que eu passei a dar todos os treinamentos, tanto no hospital do SUMB como do Dalatano, a gente viu que o pessoal, a ter contato com os equipamentos de altíssima tecnologia, eles ficaram fascinados. Isso que atrai ter mais interesse naquele assunto, em saber como funciona, em saber o que dá para fazer com aquele equipamento, entender mais sobre aquele equipamento. Por onde eu passei, eu vi isso. Que quando eles tiveram contato com os equipamentos de alta tecnologia, os olhos deles brilharam, falaram, pô, aqui eu tô onde eu queria estar. E aí eles quiseram não só entender do equipamento, mas entender o que está por vir adiante. Mas um dos problemas que nós temos aqui é a questão da manutenção. Sim. Cuidado, enfim, com os equipamentos. Isso às vezes é um calcanhar daqueles que nós temos aqui em muitos contextos, e isso é recorrentemente frisado, não é? Não. O que é que lhe parece da experiência que tem tido? Não, do cuidado com os equipamentos. Sim, não, do cuidado, da forma que a gente passa que eu tive a rever, de cuidado pessoal dos equipamentos, o pessoal ele tem cuidado muito bem dos equipamentos. Todos os técnicos têm cuidado, seguido todas as recomendações que foram passadas a ele. Isso, todas as recomendações que foram passadas, eles têm cuidado. Só que para a manutenção, realmente a gente tem esse problema de manutenção relacionado a um pouco às peças. A gente sabe que a maioria tudo vem importado de fora, demora um pouco mais a chegar aqui. Mas a gente tenta sempre, como empresa, e a PAMA, e relacionado à tecnologia, é sempre importante manter todos os equipamentos a funcionar. Porque as províncias dependem muito de toda a tecnologia que hoje está ao dispor delas. Então, é algo que é sempre bom, tem que manter todos os equipamentos a funcionar para que a população tenha acesso a toda essa tecnologia também. E já agora, quais são, assim, nesta primeira abordagem que está aqui a fazermos, quais são, nesta altura, o grande desafio que nós temos no nosso país, nesta relação do uso das tecnologias para que sirvam, para que sejam ao serviço da prestação ideal dos cuidados de saúde junto às comunidades? Qual é, na sua perspectiva, o grande desafio que nós temos em Angola? Eu acredito que o maior desafio seja a questão de infraestrutura, mais assim, de estar ligando essa questão de como a internet é o principal acesso. Acredito que todos deveriam ter acesso à internet de forma conjunta, para que isso facilite também a vida das pessoas. Em todos os locais ter essa acessibilidade para que a gente consiga implantar uma telemedicina de forma presencial, que todos consigam ter acesso. Então, para a pessoa, por mais que ela não consiga fazer o exame, pois a determinado hospital esteja cheio, aquela especialidade, para que com a telemedicina um outro especialista de outro hospital consiga atender aquela pessoa via telemedicina. Esse é um desafio que, assim, leva um pouco de tempo até ser tudo instalado e tudo funcional para que corra sem erros, mas é algo que eu acredito que, de acordo com o que a gente vê hoje e o futuro que a Angola está a construir, eu acredito que seja esse. Vamos supor que hoje você esteja aqui e você tem que ser atendido no hospital aqui próximo, sendo um especialista
cardiologista, e nesse momento não tenha vagas para esse cardiologista, para que você possa ir nesse mesmo hospital e por telemedicina ser atendido por um especialista do Dalatano, via telemedicina, onde ele vai passar você vai estar falando todas as suas preocupações, o que você está a sentir, e ele tem acesso a passar todos os exames adequados para você. Acredito que, no momento, a Angola necessita de toda essa tecnologia para facilitar a vida da população e também agilizar, acabar com essa fila de espera entre os hospitais de acordo com cada especialidade. Portanto, desconcentração é um bocado isso também? Descentralização, desconcentração, partilha? Não, acho que não a descentralização. Acho que é mais a questão da infraestrutura. Depois da infraestrutura, exatamente, é isso. Portanto, munir também outras... Conseguir unir todos os países num sistema só de saúde. Sim. Interligar, fazer a interligação. Isso mesmo. Interligação. Sim, senhor. Vamos continuar a ouvir António Silva, que é especialista em imagiologia. Por que optou pela imagiologia? A questão das imagens, não é, né? Sim. Na verdade, foi indicação do amigo, para ser sincero. Eu não conhecia muito bem a importância da amizade. A importância da amizade. É um exemplo. E aí, um dia, ele me levou ao hospital para ver com que ele trabalhava. Lá no Brasil? Lá no Brasil. E aí, eu cheguei a ver, eu falei, não, isso é muito interessante. E aí, eu falei, não, comecei a fazer a faculdade, comecei a gostar muito, porque... a imagiologia, ele traz duas questões muito boas, é que nem a engenharia. Ele traz essa questão de que você vai estar sempre a trabalhar ali na área da imagem e com tudo com o que há de mais moderno. Então, a tecnologia nunca vai parar de avançar na área da imagem. Hoje a gente tem equipamentos aqui, como na Liva a gente tem equipamentos de ponta, que é a ressonância magnética, que é o equipamento médico que tem... É o equipamento mais de ponta que você consegue ter na área da imagem, é a ressonância magnética. A gente tem uma ressonância magnética na Liva, que é uma ressonância magnética sem hélio. Ela utiliza uma quantidade mínima de hélio. E para as outras ressonâncias antigas, você precisaria estar fazendo essa recarga de hélio. Já a ressonância magnética que se encontra na Liva já não precisa mais. Ela é permanente, aqueles 7 litros de hélio para toda a vida. Como é que estamos em termos de imagiologia, em termos de equipamentos aqui no país, de uma forma geral? Estamos bem munidos? Estamos bem munidos. Então, pelo que eu vejo, a Angola sempre que adquire novos hospitais públicos, novos hospitais particulares também, sempre eles optam pelo que há de mais moderno na tecnologia da área da imagem. O desafio aqui também é capacitar os técnicos, né? O capital humano, né? Esse nível, né? Aqueles que têm a responsabilidade de utilizar esses meios, né? De gerir, de trabalhar com esses meios, né? Estarem bem capacitados do ponto de vista técnico, né? De conhecimentos, né? Que garantam justamente a eficiência, né? A eficiência desses equipamentos. Sim. Não, mas pelo que eu vejo aqui, que eu já tive contato e experiência aqui na Angola, tem muita gente qualificada e inteligente aqui na Angola. E eu pude ver, não só aqui, que em outros hospitais, como no Bengo, eu tive contato com o diretor-geral do Bengo, em que ele incentiva muito, não só o pessoal de fora, como o pessoal que está a trabalhar, a fazer formações e uma parte importante das formações é que hoje também com a tecnologia o formador também já não precisa mais estar presente. A gente consegue fazer as formações à distância. E eu vejo no Bengo um grande investimento em formações. O Bengo foi um dos primeiros hospitais a ter todas as instalações fornecidas por nós, pela Neo Cognito, pela Iapama, e você vê isso de forma grande lá, que é essa continuação na formação. Eles não pararam, não só porque eles têm os equipamentos que eles pararam, falar, a gente já tem os equipamentos aqui, vamos trabalhar. Não, eles continuam a aprender mais e mais a cada dia. Sim, senhor. Vamos continuar a ouvir António Silva. Agora é o momento de saudar outra vez Ivan António. Bom dia. Bom dia. Seja bem-vindo. De regresso aqui ao Vetor, não é? Obrigado. De regresso. E desde já agradecer o convite, como foi feito. E é sempre bom estar aqui na LAC a compartilhar conhecimento. O Ivan António tem a responsabilidade de transformar, né, em termos de digitalização, o setor da saúde aqui no nosso país. É um desafio grande, não é? Todo diário, praticamente. É um desafio diário. Eu tenho cá o António Silva, que é meu colega de grupo, né? Nós pertencemos a um grupo que é o Jeta Group,
que tem a IAPAM, a New Cognito e a Liva, a antiga Medical Center, pertencendo a esse grupo. Então nós conseguimos aqui tirar maior partido daquilo que é a efetividade na perspectiva das ajudas no que toca àquilo que é a saúde. Então eu trago ajuda tecnológica, o Marco traz ajuda de equipamentos médicos e a Liva traz ajuda da componente clínica. E com isso nós atingimos aquilo que é o objetivo mais esperado, né? Que é o salvar vidas e usar o recurso da tecnologia para ter aquele impacto tecnológico sob o ponto de vista de redução do gap daquilo que são as nossas necessidades comunitárias. E precisamos cada vez mais da tecnologia aqui no nosso país, tendo em conta também as endemias que temos, os surtos que aparecem. Agora estamos aqui com o espectro da questão do ébola, a questão também da varíola dos macacos e outras doenças crónicas, endemias, nomeadamente doenças crónicas como hipertensão e não só, essas coisas, mas também endemias como a malária, não é? Sim, dar aqui só um bocadinho de contexto, né? Que nós quando pensamos na questão da saúde e a questão tecnológica, a tecnologia não vem substituir a saúde. Na realidade, a tecnologia vem só ajudar a melhorar os cuidados de saúde. Porque a saúde já existia, o tratamento do paciente já existia e nós trazemos aqui a componente tecnológica que é para aumentar aqui o espectro e ter um maior alcance e melhorar aquilo que era a qualidade de atendimento. E com isso dizer o quê? Com isso dizer que todos esses casos, por exemplo, esses casos epidemiológicos, hoje em dia são muito mais facilmente mapeados e usando recursos tecnológicos, e hoje quando se fala aqui um bocadinho da inteligência artificial, tem-se olhar para esses pressupostos todos, que nós só vamos conseguir ter inteligência artificial se tivermos dados. Estes dados precisam ser trabalhados e terem qualidade para depois serem dados que vão ajudar a tomada de decisão de modo preditivo. Então, nas várias regiões que nós temos a nível de Angola, a forma mais rápida que nós vamos ter de conseguir atingir esse objetivo é tendo uma infraestrutura que suporte esses dados e, consequentemente, consiga depois ter inteligência artificial por cima, que é para atingir, então, aquilo que é o maior objetivo, que é prever, que é ajudar a tomada de decisão, de modo a conseguirmos ter aqui programas mais efetivos e eficazes naquilo que é o combate a essas epidemias. Mas justamente como a tecnologia está ao serviço dessa aproximação entre profissionais de saúde e as comunidades, enfim, para as quais são então destinadas os cuidados de saúde, há aqui que temos que olhar bem a máquina, não é? No sentido de, dada a questão das comunidades remotas que temos disseminadas por Angola, não é? Estou-me aqui a lembrar de uma província como a província do Quando, ou uma província do Mochico. São, enfim, extensões enormes. Enfim, a possibilidade de os médicos poderem deslocar-se às comunidades para darem os cuidados de saúde é difícil, e também o contrário, dos pacientes terem que vir para os hospitais. Então aqui a tecnologia serve justamente para pôr frente a frente as duas partes, não é? É exatamente isso. Nós olhamos aqui muito para o espectro do avanço tecnológico para o setor da saúde com 4 pilares muito importantes, que é a componente de pessoas, é a componente de ajuda naquilo que são a redimensionação dos processos, a componente de conectividade e depois a conectividade também trazemos aqui um bocadinho a interoperabilidade, e depois vou falar também um bocadinho mais do que isso, mas acima de tudo a componente sustentável. Hoje olhamos para os projetos muito de forma emergente e não de forma sustentável, que impacta mais lá para frente, e consequentemente nós que vamos trabalhando com a tecnologia, e que a tecnologia hoje em dia vai tendo um impacto muito grande naquilo que é a sua mudança. Hoje vamos dormir com uma tecnologia e amanhã poderemos ter essa tecnologia não mais tão eficaz quanto a que vamos encontrar no dia seguinte. Então precisamos ter aqui também programas e planos muito bem alinhados àquilo que é a necessidade primeiro do nosso país. Temos que ser contextuais em termos daquilo que são as zonas em que nós vamos interagir, porque, por exemplo, as necessidades que tem Luanda não vão ser as mesmas que tem o Quando, ou a que tem o Kwanza Norte, ou a que tem uma outra extensão geográfica do país. E é importante nós olharmos para essas dinâmicas, do ponto de vista do que é que precisamos para essas comunidades e como vamos trazer a tecnologia ajustada àquela realidade. Hoje nós temos diversas soluções, mas nem todas as soluções funcionam para certas geografias. Existem aqui os pontos mais importantes, e citou muito bem o Pedro a componente de formação. A componente de formação é tão importante quanto a componente de introdução tecnológica. Porque se eu não tiver o domínio daquilo com que eu vou trabalhar, é zero. E mais do que isso, nós estamos com a população, eventualmente, a nível nacional ou a nível mundial, muito jovem. A nossa apetência à tecnologia é muito grande. Mas será que a nossa formação e conhecimento para a aplicação daquela tecnologia é?
Então, esses pressupostos devem ser tidos em conta quando nós vamos fazer a aplicação ou quando vamos implementar qualquer tipo de solução tecnológica, porque aqui o Marcos falou e bem, temos muita gente que tem a apetência a aprender, mas será que aquele investimento naquele equipamento específico para aquela região é o mais eficaz a ser feito neste momento? Como é que depois, a nível sustentável, esse equipamento se vai manter sob o ponto de vista de manutenção? Então, esses elementos todos é a parte que mais dói, que é a parte de planejar, mas é a parte que é mais sustentável, porque em tempo, ao longo do tempo, vai sempre se tornar aquilo que nós vamos necessitar sob o ponto de vista de utilização e sob o ponto de vista até mesmo de manutenção, porque no final podemos ter a melhor das tecnologias, se não tivermos garantia de manutenção, torna-se depois um custo para essas unidades que não vão ter o orçamento que é para ter essa continuidade. Então, nós como grupo, e por termos também essa competência, conseguimos também dar esta recomendação e direcionar aqui as unidades com que estamos a trabalhar, de modo a encontrar os melhores planos de manutenção. Infelizmente ainda não conseguimos tocar na forma de rentabilização desses equipamentos, porque por serem muito atuais, eu acredito que podia haver também aqui uma própria fusão público-privado, de modo a ter esses equipamentos também a atenderem a parte privada e a rentabilizar esses equipamentos, de modo a termos uma garantia de continuidade dos mesmos. Mas vamos fazendo aquilo que está dentro do nosso espectro e dentro disso, por isso é que a nossa dinâmica é muito na visão de termos os planos mais ajustados para aquilo que são as geografias que nós vamos trabalhar. Vocês têm a situação mapeada, de uma forma geral, em relação a todo o território nacional, apesar de haver especificidades das comunidades, de cada região, de cada província, mas há questões que são transversais, nomeadamente a malária, não é? Exatamente. E com isso, existe também cá identificadas quais são as zonas de ação em que nós devíamos, numa forma geral, e quando olho para a questão do devíamos, é nacional. Ou seja, nós precisamos olhar muito para a questão de infraestrutura. A parte das infraestruturas é que vão ajudar a criar aqui a redução de gaps que nós temos sob o ponto de vista de atendimento. E com isso dizer o quê? A internet não vai chegar pelo ar. A internet chega por infraestruturas e que devem ser colocadas e que essas infraestruturas depois vão responder às necessidades dessas comunidades. E nós vamos estando aqui a trabalhar como advogados e passar aqui a mensagem e trabalhar também dentro desse processo no sentido de conseguirmos trazer essas infraestruturas e criando aqui esse impacto a nível das comunidades por intermédio da parte tecnológica. Quais são as zonas assim, mais deficitárias ao nível das infraestruturas neste tipo de equipamentos que estão, digamos assim, ao serviço da prestação de cuidados de saúde das comunidades no país? Quais são as zonas mais sensíveis nesta altura? Bom, feliz ou infelizmente não temos um país grande e nós, por exemplo, pelos 3 hospitais que nós tivemos envolvidos desde 2023, todas as zonas em que nós fomos durante o processo de implementação foram zonas difíceis porque não tinham a componente de infraestrutura. Nós sabemos que os serviços chegam depois de ter a infraestrutura, então, consequentemente, a nível nacional, nós temos isso um pouco por todo o país, né? Quando falo do Kwanza Sul, falo também do Kwanza Norte e outras geografias que nós temos a nível nacional onde a infraestrutura ainda é um bocadinho deficitária. Falou bem o Pedro, inicialmente, aqui a questão também da parte dos satélites e que também vai ajudar a impulsionar esta questão da conectividade, mas ainda assim a componente física, que é a componente de captação deste sinal, que é para depois propagar para as zonas onde vamos ter aí sim a internet, quer seja depois via cabo de fibra, quer seja depois outra componente, antenas, o rádio, é importante que nós tenhamos isso já desde o início, seria o melhor cenário, de modo a que quando os serviços lá cheguem, já tem essa componente de infraestrutura e depois é só fazer a propagação dos serviços por essas comunidades. Mas felizmente há aqui um grande forcing por parte do próprio Estado em criar essas dinâmicas e hoje vamos vendo em muitas realidades que até há outros tempos era impensável termos estes serviços e hoje já temos. E nós estamos cá também que é para ajudar nessa propagação. E as parcerias público-privadas não seriam úteis nesse sentido? Seriam extremamente úteis e eu acho que o Estado por si só, e como é totalmente óbvio, não vai fazer tudo. Nós estamos aqui que é para dar esta ajuda, que é o braço de direito, quer de escavação, quer de propagação, quer até de crescimento, porque entendemos que, como empresa, temos de chegar ao ponto em que termina aqui, não diria capacidade, mas que termina aqui a base de sustentabilidade daquilo que é o próprio investimento público e dar continuidade a esse processo. Exatamente. António Silva, eu sei que, por exemplo, alguns dos meios que vocês utilizam em termos tecnológicos são, por exemplo, as redes sociais, não é?
os WhatsApps, através dos quais vocês veiculam informações que são importantes para a garantia de saúde por parte das pessoas, sobretudo das mais vulneráveis, das comunidades mais vulneráveis. Como é que tem sido utilizado, de uma forma geral? Qual é a avaliação que faz a esse nível? Aqui no nosso país há outras apps que podem ser utilizadas. Como é que estamos a esse nível, de uma forma geral? Realmente, hoje, o principal meio de comunicação é via WhatsApp, para todas as questões. Em questão de dúvida, em caso de utilização do equipamento, tem que ser enviado ou fazer uma videochamada via WhatsApp. Essa é uma ferramenta e eu acredito que todas as pessoas usam hoje. O WhatsApp já está inserido no meio, tanto no meio empresarial, no meio da saúde. Os médicos utilizam, qualquer pessoa hoje está a utilizar o WhatsApp, realmente. Em questão de apps aqui da Angola, a gente vê uma grande quantidade relacionado à área de tecnologia, Multicaixa, Unitel, questão bancária. A gente vê essa grande quantidade. Para a área da saúde... Eu sei, por exemplo, que há aplicativos que o próprio Ministério da Saúde utiliza também, sim. Faz, enfim, recorre-se muito disso. Eu sei que há uma plataforma que é Quids Angola, não sei se têm conhecimento disso, certamente. Esse tipo de meios, ou pelo menos de programas, para essa expressão, são importantes para atrair e sensibilizar e pôr em rede todos os interessados? Sim. Eu acredito que o desenvolvimento de aplicativos para a área da saúde é algo muito importante também. Você tem aplicativos que conectem as pessoas, como um sistema único a gente tem no Brasil que é chamado de SIS, que é o Sistema Único de Saúde, que isso é muito importante, você ter isso via app, em que você já tem seu cadastro, já tem sua ficha, e aqui ele gera um número único, onde dali você pode agendar exames. A gente já tem isso em meios particulares já, onde você consegue através a própria Liva é um dos que tem o próprio aplicativo e que a gente consegue utilizar para marcar exames, para verificar disponibilidade, consegue verificar seus exames já feitos. Consultas também, tudo isso. Tudo, ter acesso aos exames, os resultados dos exames. Sim. Em vez de estar na presença do médico, o médico pode enviar essa informação, ou pelo menos a unidade sanitária em causa. Porque, no fundo, aqui o que está em causa é a rapidez, a circulação rápida da informação. Isso. Porque as pessoas usam estes meios para conseguirem rapidamente, já que não se podem deslocar, digamos assim, ao local físico, têm acesso a estas tecnologias que lhes permitem rapidamente obter a informação, desde que seja municiada pela entidade emissora, não é? Claro, correto. Isso mesmo. Desde que quem esteja a oferecer seja, ou em caso seja um MINSA, ou seja a entidade que esteja. Mas aqui também, então, assim, o grande desafio é que muita gente ainda não dispõe destes meios tecnológicos, não é? Sobretudo nestas comunidades mais remotas, mais distantes do litoral, como se costuma dizer. Esse é que é um grande desafio também. Não lhe parece, António Silva? Sim. Não, acredito que esse é um grande desafio a todos, porque a internet é como a gente diz, é uma ferramenta que hoje é muito importante para que todos tenham acesso a conhecimento. E hoje 90% do conhecimento é via internet hoje. Você precisar um local, via Google. Você precisa ir no Google Maps procurar. Hoje quase ninguém mais já conhece toda essa questão. Então, essa parte de todo mundo ter acesso à internet vai facilitar a forma com que as pessoas tenham conhecimento e o acesso rápido à informação. A tecnologia também pode ajudar a revolucionar também as próprias... a prestação de serviços na área da saúde também pode ajudar, não é? Sim. Dentro dos nossos equipamentos, hoje a gente trabalha com a marca Philips, é uma brand holandesa, muito famosa. E hoje a gente já tem algumas funcionalidades dentro dela que são muito importantes. Geralmente para ultrassons e TACs, a gente tem um sistema de live, que a pessoa vai utilizar dentro do equipamento, do ecógrafo, a ligação direto para o médico especialista. E o médico especialista vai ter acesso direto à imagem que está sendo passada na tela. Então, enquanto eu estou fazendo o exame, o médico está vendo o mesmo exame que eu estou fazendo em tempo real. E esse sistema de live no ecógrafo. Então, se ele tiver alguma dúvida ou alguma coisa a dizer sobre o exame, ele pode estar se referindo na hora. Então, é algo que é essencial, acredito hoje,
principalmente na questão de conhecimento e que a gente tinha conversado em questão de treinamento, o médico pode estar realizando o treinamento aqui de Luanda, em outras localidades. E ele tem acesso a isso via celular a qualquer momento, porque fica dentro do próprio ecógrafo uma lista, igual no WhatsApp, com todos os contatos para cada especialidade. Então a pessoa pode ligar em tempo real e o médico atender e vai passar as informações em tempo real, porque o médico vai estar vendo tudo que o paciente está a fazer e o médico está fazendo em tempo real, a ecografia no mesmo momento. E, por exemplo, na telemedicina, cirurgias também, né? Sim, telemedicina, cirurgia... Cirurgia robótica, né? Cirurgia robótica também é algo que está a evoluir e crescer muito aqui na Angola. A gente já teve notícias no cardeal de algum... Sim, o médico nos Estados Unidos e o paciente aqui no cardeal, o médico operá-lo a partir dos Estados Unidos. Isso. Mas eu estava aqui a ouvi-lo e ia pensar, isto é mesmo ficção científica há 50 anos, né? Sim, há 50 anos, o que estava aqui a dizer agora era ficção científica, hoje já não é. Científica. Como é que vislumbra os próximos 50 anos nesta área, na segmentação, com estas tecnologias todas que estão aí disponíveis? Uma das questões que está a evoluir bastante, que todos os equipamentos estão se adaptar, e a Philips é campeã nisso, é incluir a inteligência artificial dentro do equipamento. E a Philips está incluindo de uma forma única, que é a número 1, pode ver em qualquer matéria, em qualquer artigo, que a Philips é a número 1, inclui a inteligência artificial. Só que a inteligência artificial está vindo para auxiliar, não vai tirar o emprego de ninguém, não vai substituir ninguém. Não vai tirar mesmo? Não vai. O que ela vai fazer é compilar dados. Claro. Dados que demorariam 2 ou 3 dias para a gente manualmente fazer, ela faz aquilo em questão de meia hora, alguns segundos, dependendo da tecnologia. Então, ela vai facilitar aquele trabalho rotineiro que a gente tinha, ela vai diminuir aquele trabalho em 70%. Hoje a gente já vê isso. Em 70% ela diminui esse trabalho. E o que faz o pessoal pensar, ela vai tirar meu emprego? Não, ela vai tornar você mais produtiva. Enquanto você fazia 5, 6 exames durante o dia, com o uso da inteligência artificial você vai poder fazer 15 ou até 20 exames num dia só. Então, aquele trabalho rotineiro que você tira, ela vai tirar e vai te tornar você mais produtivo. Exatamente. Por acaso eu queria mesmo que me falasse também do papel da inteligência artificial neste contexto da saúde. Como é que ela vai distribuir nas suas múltiplas utilizações? Como é que a inteligência artificial aqui vai ter... Como é a perspectiva, a ação da inteligência artificial no segmento da saúde? Tendo em conta aquilo que acaba agora de dizer, os desafios estão aí pela frente, porque a saúde é das áreas prioritárias de qualquer sociedade, saúde e educação, não é? São os vetores fundamentais, não é? E até para a economia, porque isto por acaso é um programa de economia, mas isto diretamente está tudo ligado à economia, né? A saúde, se não tivermos trabalhadores saudáveis, não há economia, não há produtividade, não há nada, né? Não, sim. Segurança e saúde são os principais de tudo, é o que você tem que ter. E dentro da saúde, o que eu vejo que a inteligência artificial está a fazer como a gente tinha comentado, é diminuir esse trabalho rotineiro. Vamos supor que no exame de ecógrafo, você faz medições, geralmente para obstetriz, onde você está fazendo medições do fetal, para ver se está com todas as medidas, para ver se não tem nenhum problema com a mulher gestante, com o bebê, com tudo. Essas medições agora são feitas de forma automática, conforme você vai deslizando o transdutor em cima da posição, que seria um crânio, um fêmur, essa medição já é dada automática. Antigamente não, você teria que colocar num ponto e no outro, e aí veio a medição. Não, hoje não, você passou, travou a imagem, a IA já vai lá e já calcula para você e já dá. Então ali você já ganhou alguns segundos ali, ou até minutos durante o exame. E é isso que você vê, que a inteligência está fazendo junto. Ela está aumentando a produtividade dos técnicos de radiologia dentro do meio. E não só isso, estão facilitando a qualidade da imagem, aumentando a qualidade da imagem e prevendo algumas coisas. A gente tem um sistema dos monitores da Philips em que eles prevê se o paciente vai ter uma recaída ou não conforme os parâmetros que são dados mediante a dias. Ele faz aquele cálculo automático durante dias e caso o paciente venha a ter alguma recaída ou uma parada cardíaca, ele já prevê isso antes de acontecer. É isso que a inteligência artificial está fazendo. Ela compila todos os dados
e te dá uma prévia do que já está a acontecer. Em questão da manutenção, a mesma coisa. Como a gente tinha falado, a ressonância magnética é um dos equipamentos mais modernos que a gente tem na área da medicina, né, na área da imagiologia. E quando a gente desliga ela fica compilando dados a noite toda. E esses dados são para manutenção. Então, ela prevê também, em caso de qualquer erro. Ela compila dados e vê, tá tendo sobrecarga em tal setor. Então, ela te avisa antes para que você faça uma manutenção preventiva e não corretiva do próprio sistema. E é isso que a Philips tem, acredito que todas as marcas um dia vão ter, mas a Philips está muito à frente das outras marcas em relação a isso. Porque a gente não só está pensando na qualidade no serviço, como também na manutenção. Então, a gente está prevendo manutenções que teoricamente teriam que ser corretivas em preventivas. A gente vai lá, faz a manutenção preventiva e não tem que fazer a corretiva futuramente, que seria a parada do equipamento. A inteligência artificial faz a leitura de todos os dados e vê qual setor está sendo mais esforçado para que você possa ver qual erro está acontecendo lá. Sem dúvida nenhuma, Ivan António, nós aqui em sociedades como a nossa, dado o estádio de desenvolvimento em que nos encontramos, a tecnologia vai ter aqui um papel muito importante, concretamente na área da saúde, até para que possa contribuir para a diminuição de mortes em múltiplas causas, nomeadamente a maternidade, as mortes por maternidade infantil, as doenças crónicas como o HIV-Sida, que isto pode ajudar também a contribuir para que a eficiência e digamos assim, o resultado dos cuidados que são prestados à população, os cuidados de saúde, sejam mais eficientes, não é? Numa medida que nós temos carências de muitas, não temos uma indústria farmacêutica ainda, né? Isto também pode ajudar, pode contribuir para, digamos, diminuir e mitigar muita coisa. Sim, é claro. Eu estive aqui a ouvir atentamente o António e toda essa componente da parte dos equipamentos médicos, e depois isso gera uma coisa, gera dados. Ou seja, toda essa informação geram dados e esses dados precisam ser processados para depois ter uma escala a nível da tomada de decisão. Daí é extremamente importante nós termos as uma políticas públicas, não é? Exatamente. Podem ajudar a melhorar exatamente, as políticas porque públicas. Nada melhor do que termos dados reais que vão ajudar a tomada de decisão com base naquilo que são as necessidades reais. Consequentemente, esta questão dos equipamentos médicos que produzem informação depois precisam de ser alocadas numa infraestrutura, que essa infraestrutura depois vai tocar diretamente aquilo que é a gestão dessas unidades, ou a nível mais nacional, mais do Ministério, que depois vai tomar a decisão com base nessas necessidades, quer seja a decisão sobre a componente de gestão de recursos humanos, quer seja a decisão sobre a necessidade do combate de situações epidemiológicas, mas realçar aqui que os dados são, neste momento, o nosso maior ativo, que é para criar aqui uma escala rápida do ponto de vista de desenvolvimento. E com isto, depois trazendo aqui outras ferramentas, e porque a inteligência artificial acaba por ser depois uma ferramenta que vai dar essa escala e que vai ajudar então tornar dados e usar aqui de forma preditiva. Ou seja, nós conseguimos rapidamente, com base em comportamentos que vão ser feitos com análise de parâmetros de inteligência artificial, não estou a dizer a generativa, que é o ChatGPT, estou a dizer mesmo inteligência artificial com base em dados, neste caso destes equipamentos, porque é importante também percebermos que nós, a nível nacional, vamos chegar a um momento em que vamos ter que começar a criar as nossas inteligências artificiais, porque o nosso caso, do ponto de vista de geografia, é diferente das outras realidades. E nós não vamos fugir a isso. Nós vamos ter que ter inteligências artificiais de Angola, que respondam a necessidades em Angola, para que nós tenhamos decisões com base nesses dados para o nosso país. Então, aqui o que trago é esta visão, é que nós vamos precisar ter essa escala, de modo a ter esse impacto. Nós, por exemplo, a nível das 3 unidades hospitalares, nós implementamos também um sistema de gestão hospitalar que já permite a interligação entre as 3, já permite a continuidade de atendimento do paciente entre essas 3 unidades. É o mesmo sistema que nós estamos a utilizar na LIVA, ou seja, aqui trazemos 2 componentes, que é a componente da parte privada e a componente da parte pública, e mostrando que aqui é possível, quando ajustamos a realidade daquilo que é a nossa necessidade, ter um impacto também positivo. E é isso que nós estamos a fazer. Por exemplo, só para termos uma noção, nós estamos a utilizar esse sistema no Bengo já há 3 anos.
e temos aqui nas outras 2 unidades a utilizar há 2 anos, que é o tempo que essas unidades foram implementadas. E nós vamos produzindo os dados. Com esses dados é que nós vamos ajudando a tomada de decisão da própria gestão dessas unidades hospitalares. Porque se não tivermos esses dados, nós não vamos saber qual é o estado dessas unidades hospitalares e, consequentemente, qual é o estado dessas comunidades. E o impacto ou o sucesso da tecnologia é mesmo com o impacto real para essas comunidades. E é assim a nossa lógica de pensamento e de implementação tecnológica, e é também da forma como nós trabalhamos muito próximo com a gestão dessas unidades, de modo a encontrar soluções para aquilo que são os problemas que vão ocorrendo para essas unidades hospitalares. São 10h58. Estamos a aproximar-nos do final desta primeira parte desta emissão, em que estamos aqui a falar sobre como é que a tecnologia ou as tecnologias podem aproximar os cuidados da saúde às comunidades. Estamos a ouvir Ivan António e também António Silva, são ambos ligados às tecnologias, trabalham na área da saúde e que estão aqui a explicar-nos melhor os mecanismos que são utilizados para facilitar essa relação entre as comunidades necessitadas de saúde e os profissionais que estão ao serviço delas. São quase 11 horas, então vamos ouvir José Severino com a primeira de 2 crónicas habituais aqui do nosso espaço, que se chama justamente Sim ou Não, que vai ser apresentada pelo próprio editor e coordenador desta emissão. À quinta-feira, das 10 às 12, com responsabilidade da AIA. O país tem necessidades objetivas e, em alguns processos, nós temos que ser capazes de dimensionar e dizer: este objetivo nós temos que atingir em determinado tempo. A indústria